Deixa eu só fazer aqui uma análise que saiu no estado de São Paulo. Não sei se você conhece essa situação da formação da pauta no Supremo Tribunal Federal, né? Porque é o seguinte, de vez em quando eles julgam um negócio, de onde veio isso? Né? Aí tem uma matéria especial, ó, você vê aí a Folha de São Paulo colocando que a formação da pauta é marcada pela falta de critérios claros, as decisões são individualizadas. Segundo a pesquisa do professor do INSPER, Luiz Fernando Esteves, é praticamente impossível prever quando e quais os processos serão julgados pelo STF. O estudo, baseado em mais de 1.500 casos, levantados entre 2013 e 2019, aponta que a dinâmica da seleção de pautas é influenciada por critérios pessoais dos ministros, pressões externas, falta de transparência. O pesquisador também destaca que no Supremo, cada ministro opera segundo suas prioridades, favorecendo assim temas que são mais caros, como os gastos públicos, questões penais. Além disso, repercussões na mídia, pressões de advogados, partes envolvidas também têm grande peso na definição dessas pautas do Supremo. Outro aspecto do estudo que foi apontado é o acesso desigual aos ministros, beneficiando parlamentares e advogados com maior influência. Isso, segundo o pesquisador, reflete a grande desigualdade no tratamento dos casos. A expansão do plenário virtual também foi citada como uma mudança significativa. Enquanto o presidente do STF perdeu parte de seu controle sobre pautas, o relator já não. Ele ganhou mais controle. O senhor vê, chega um negócio lá assim, sai do nada. Por exemplo, votaram aquele negócio da CLT, ainda de Fernando Henrique Cardoso. Né? Pô, ainda de Fernando Henrique Cardoso. A CLT para funcionário público. Nós tivemos, inclusive, uma reforma trabalhista. O negócio estava desde, eu acho que é 92 lá. Não tem critério. Na verdade, esse estudo, Gardino, encabeçado por Luiz Esteves, do INSPER, ele traz um aspecto científico e metodológico em relação a algo que já é muito peculiar e familiar para todos que acompanham as decisões do STF, que é justamente essa inconstância ou essa falta de critério, porque assuntos que estão há anos aguardando, assuntos de repercussão nacional, não são assuntos, uma briga entre vizinhos ou uma briga entre particulares que não tem um caráter de multiplicador em todo o país. Então, a gente poderia citar a questão de ação direta de inconstitucionalidade pendente desde 1999. Então, o fator previdenciário, né, que é uma engrenagem que reduz a aposentadoria no Brasil, estava pendente desde 1999. Né, e o STF passou mais de 20 anos sem apreciar reiteradas reformas, relativizar o fator previdenciário, e ele não foi enfrentado pelo STF. Uma outra questão de grande repercussão, que pende de resposta do STF, são os planos econômicos. Uma temática da década de 80, né? O governo Sarney em 87, depois cruzado. 89. Sarney foi cruzado. Collor pegou a poupança de todo mundo. Exato. E ainda tem coisa pendente que o Supremo ainda não julgou. Pois bem, essa pauta dos planos econômicos foi aquela salada mista de moedas econômicas, né? Overnight, vários ministros da economia lançando moedas a todo tempo e o Banco Central tentando controlar esse mercado. Isso gerou prejuízo para poupancistas e pessoas que tinham conta em FGTS. Então, tomou prejuízo no Brasil desde 87 até 91, né, milhares de pessoas que tinham dinheiro em poupança, acima de 50 mil cruzeiros, por exemplo, e dinheiro em FGTS. Essas pessoas, na época, ajuizaram milhares de ações para reaver a reparação desse prejuízo, porque os bancos não pagaram, né, a reposição financeira do que ficou definido pelo Banco Central. Este assunto, ele aguarda, até hoje, ele está suspenso no STF. E aí a gente observa com uma certa estranheza, Cardinô, o preterimento de questões que estão há décadas aguardando uma resposta, uma satisfação por parte do STF. Eles ficam na TV Justiça conversando um monte de besteira.
Exatamente. Pelo amor de Deus. E aí o STF simplesmente é tomado por pautas bombas, né? Aquela briga particular do Alexandre de Moraes com Elon Musk. Outras, a questão da CPI da fake news, né? A própria demanda da fake news dentro do STF, entre outras. Então, a depender... O tal do inquérito do fim do mundo, né? Exato. Ele prorrogou agora por mais 180 dias. Então, essas pautas, elas tomam a vez de outras questões que são de repercussão nacional. O cara morre e não recebe, doutor Romulo. Não. Do jeito que vai? Essa questão dos planos econômicos, né, é uma situação medonha, porque o que está acontecendo é exatamente isso, Cardinô, perdão. O titular do direito morre, os filhos se habilitam no processo para receber e o STF não julga essa questão, que, de certa forma, ajuda extremamente os bancos. A Febraban, né, ela tem um poder muito grande no STF e faz com que esse assunto seja colocado uma pedra, né, e o assunto fique sem solução há mais de 40 anos. É um problema que surgiu em 87, a gente já vai para 2025 e o STF não resolve esse assunto, causando prejuízo para as pessoas que poderiam estar recebendo. Enquanto isso, né, os bancos chegam oferecendo propostas ridículas para as pessoas, às vezes 15%, 10% do que ele teria direito, porque ele se confia que o STF não vai julgar, né, a pessoa ou aceita aquilo ali ou vai morrer sem receber. Eles fizeram agora o tal do acordão da Samarco, é uma vergonha. Exato, né, uma catástrofe ambiental de repercussão nunca vista aqui no Brasil, um desastre ambiental daquela natureza. Então, o STF ele deveria dotar de racionalidade, de requisitos mais claros, o que vai ser julgado. É ordem de antiguidade, vai pegar o que está no rabo da fila, né, o que está mais antigo e ser julgado, mas não acontece isso. Então, dependendo do gosto do ministro, da pauta que ele queira, ele coloca isso para plenário e passa na frente de outras questões sociais muito importantes. Está evidente, inclusive, no material que eu mostrei aqui da Folha de São Paulo. É exatamente isso que o doutor Romulo disse.